que a paz, a presença e a alegria do Senhor esteja sobre a sua vida. Que você agora possa aí se acalmar, se aquietar, né? E desligar de todos os afazeres, né? E possa agora se concentrar aqui na palavra que o Senhor tem para nós hoje. Com certeza o Senhor quer falar comigo e com você através da palavra de hoje. O nosso texto está em 1 Tessalonicenses 5,14 e diz assim: sejam pacientes para com todos. Com todos, não está falando com alguns, com todos. E eu pergunto para você, você se acha uma pessoa paciente? Você tem paciência de explicar novamente, de caminhar com aquela pessoa de novo? Você tem? Ou você se irrita, você fica irritado? Gente, quantas vezes nós ouvimos alguém dizer para nós assim: tenha paciência com seu marido, tenha paciência com sua esposa, tenha paciência com seus filhos. Ou quantas vezes nós já dizemos isso para alguém? Você já disse isso para alguém? Gente, paciência é um fruto do Espírito Santo que deve habitar no cristão, no crente, deve habitar dentro de nós. Nós devemos conviver com a paciência, nós devemos buscar ser pacientes, buscar esse fruto do Espírito Santo. Vai trazer sabedoria para nós, vai trazer melhor entendimento, nós vamos poder abençoar a vida das outras pessoas quando nós temos paciência para ouvir, né? Paciência para ouvir de novo, paciência para explicar de novo. Entenderam o que é paciência? Gente, nós temos uma história aqui. Abraão, ele tinha um sobrinho que chamava Ló. E quando Abraão saiu, né, da sua terra, da sua parentela, Deus iria mostrar um lugar para ele habitar. E ele quis levar o seu sobrinho. A bênção era para Abraão. Deus falou: sai você e vai, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Mas Abraão quis levar Ló. Ele amava aquele sobrinho e ele levou. E quando eles chegaram num certo momento da viagem, era o momento de escolher. Eles decidiram se separar, porque os dois estavam com muitos rebanhos, muitos animais, e eles precisavam cada um tomar um caminho. E eles chegaram num certo lugar. E quando Deus falou: agora escolhe para que lado você quer ir, né? Abraão, ele passou a sua oportunidade, ele passou, né, aquela escolha que era para ele. Ele passou, ele deu de presente para Ló. Ele falou: Ló, escolhe você, que lado você quer ir? Você vai para um lado e eu vou para o outro. E Ló escolheu as terras que eram melhores. Ló não pensou no seu tio, não pensou que o seu tio havia feito tanta coisa por ele já. Ele escolheu o que era melhor para ele. Ele escolheu as melhores campinas, ele escolheu o lugar mais plano, ele escolheu o lugar que ele achou que era melhor. E ali eles se dividiram. E Ló escolheu as terras que ficavam nas proximidades de Sodoma e Gomorra. E Abraão escolheu o que sobrou. Ele ficou com o outro lado. Só que Sodoma e Gomorra estava destinado a ser destruído. E quando veio a destruição sobre aquelas terras, as terras que Ló havia escolhido foram destruídas. E Abraão, que ficou com o que sobrou, ele ficou com a bênção de Deus. Então aqui nós aprendemos duas lições nessa história. Que nós precisamos estar do lado de Deus. Que nós precisamos fazer a escolha que Deus tem para nós. Que nós precisamos ceder os primeiros lugares. Abraão cedeu e Ló escolheu. Mas Deus abençoou o que sobrou. Deus abençoou a escolha de Abraão. Não importa o que nós temos na nossa mão, importa se nós temos a bênção de Deus conosco. Vocês entenderam isso também? Abraão ficou com as terras piores, mas ele ficou com a bênção. Então ele prosperou, ele conseguiu continuar. E aqui a palavra diz que quando Ló, né, Deus ainda livrou Ló da destruição, ele foi salvo pelos anjos, ele e as duas filhas. Nós vimos o cuidado de Deus, mesmo
né, com Ló sendo aquela pessoa egoísta, né, Deus cuidou dele, porque Deus é amor, porque Deus tem paciência e Deus cuidou ainda de Ló. Devemos aprender com Abraão a sermos pacientes. Abraão não questionou, Abraão não discutiu. Quando Ló escolheu o melhor, Abraão ficou quieto. Nós temos que ser pacientes com os nossos familiares, com os nossos parentes, quando tomam decisões contrárias aos nossos conselhos, não é verdade? Na família, muitas vezes, a gente aconselha os mais velhos, aconselham os mais novos, o que está melhor de situação, aconselha o que está em dificuldade, mas muitas vezes as pessoas recebem o conselho, mas não obedecem. E aqui a palavra de Deus está nos ensinando. Quando isso acontecer, tenha paciência que Abraão teve. Cabe a nós exercer paciência nas relações familiares, para conservar o quê? A unidade, para conservar a paz na família. Pela paz, pela unidade, nós vamos ter paciência. Deus vai nos conduzir, Deus vai nos capacitar. Afinal, nós somos membros do corpo de Jesus Cristo, com o dever de amar uns aos outros como Ele amou. Não adianta nós, num momento desse, nós forçarmos a situação, nós perdemos a paciência, nós vamos perder a guerra, nós vamos perder os familiares, nós vamos perder a paz e a união. Ser paciente para com todos, é o que o nosso tema está dizendo hoje, como manda, as Escrituras. Paciência, gente, vale mais do que força. Paciência, diga comigo, vale mais do que força. Peça paciência, receba a paciência pelo Espírito Santo, como dom do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós entramos agora, Senhor, na Tua presença, nós nos prostramos, nos ajoelhamos e reconhecemos que só o Senhor é Deus, que não existe Deus como o nosso Deus. Entregamos agora, Senhor, a nossa vida nas Tuas mãos e Te pedimos que essa palavra maravilhosa de hoje venha se cumprir na nossa vida, que nós sejamos cheios do Espírito Santo, cheios, Pai, do dom da paciência com o nosso marido, com nossos filhos, com a nossa esposa, com os nossos cunhados e com todos os nossos parentes, com a nossa sogra, com a nossa nora, com o nosso genro. Senhor, cumpre em nós essa palavra, Pai, que nós possamos ter paciência uns com os outros, que o Senhor, a começar em mim, comece a trabalhar em mim e me dar paciência, me dar amor, me dar ânimo longo, que eu seja longânima, Senhor, com todas as pessoas que eu convivo. Pai, nós Te pedimos nessa noite a Tua bênção sobre as pessoas enfermas, que estão, Senhor, infectadas pelo Covid, que estão se tratando, ou pelas pessoas que estão com qualquer uma outra enfermidade, mas que estão necessitando da Tua mão de poder e da Tua cura. Esteja, Senhor, com eles, livrando, Senhor, de todo o mal. Pai, Te pedimos pela nossa nação, pelo nosso Brasil, põe a Tua bênção sobre a nossa nação, abençoa os nossos governantes, os nossos dirigentes e fique, Senhor, sempre conosco, não nos abandone nunca, Senhor. Nós necessitamos da Tua presença, do Teu amor e da Tua graça. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Boa noite, até amanhã.